Ok, voltamos. Não deu sinal nenhum aqui. Ele só, o Alex virou e falou, está no ar. Só que você não deu o sinal. Eu estou aqui olhando o Facebook e batendo papo com o Vanderlei. Aí não veio o sinal aqui, que ia entrar no ar. O Jones Vargas botou aqui, parabéns, Hélio, o seu programa é o melhor da TV Diário. É o melhor, a TV Diário, e na cidade o resto nada se aproveita, com todo o respeito. Obrigado, Jones. A gente tem feito aí a TV Diário, a gente tem trabalhado exatamente para isso, né? Para trazer toda informação possível. Toda informação possível. E é o que a gente está fazendo. Usando aqui palavras até do Vanderlei, o conceito de liberdade é variado a ponto de muitos, apesar de livres, não se acharem livres de fato. A liberdade de dizer o que pensa talvez seja a mais básica. O pleno direito de se expressar é também o que mais incomoda. Ouvir opiniões contrárias pode ser um fardo para quem não sabe ou defende a verdadeira liberdade. Hoje é dia do direito da expressão. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser, que dirá de pensar. Mas aqui no Brasil as coisas são um pouco diferentes, né, Vanderlei? Pelo menos agora. O direito a liberdade de expressão em tempos tão sombrios, né, com relação a esse excesso de liberdade, né, que vai até em direção à libertinagem, né, que as pessoas confundem a liberdade de se exprimir com relação a um assunto, né? Nós podemos, por exemplo, dizer que o nosso STF é muito ruim, que os nossos ministros são preguiçosos, são indolentes. A gente pode dizer tudo, mas não pode chamar as pessoas para invadir e destruir a STF. Isso aí não é liberdade de expressão. As pessoas confundem muito essa questão das liberdades. E nas cidades, né, nos municípios menores, né, e nós podemos nos encaixar entre essas cidades não tão grandes ou pequenas até no Brasil, um município de menos de 200 mil habitantes, quando nós temos aí muitos municípios, né, nessa faixa de 1 milhão de habitantes, que fica aquela coisa complicada de entender como é que a cidade funciona, é muito comum que as pessoas não entendam essa liberdade que as pessoas têm, né? Então, e a liberdade é a base, até para o próprio funcionamento da política, porque ela funciona como um freio, né? Ela é uma forma do político que vive encastelado em volta ali daqueles seus assessores maravilhosos e que blindam ele de todo jeito, dizendo que ele é o suprassumo, né? Que ele é o melhor do mundo, que ele devia governar para sempre. Aliás, não devia nem morrer, de tão bom que é, né? Ele devia viver eternamente, né? Essas pessoas que vivem nesse mundo imaginário do poder, das várias castas, né? A gente está falando das castas da política, mas temos também a casta do judiciário, as castas dos empresários, né? Dos artistas, né? Existem mundos imaginários, mundos irreais, né? E essas pessoas, se não for a liberdade de expressão que as outras têm que ter para entender e para criticá-los, ainda eles ficam mais encastelados, né? Então, a liberdade é muito importante como um freio para elas mesmas, não só para quem exerce a liberdade, mas também para quem se beneficia dela. Mas nesse momento em que a gente está vivendo, o Supremo, por exemplo, você citou o Supremo, que a gente está vivendo aí uma posição política muito difícil no Brasil, o Supremo se degradando com deputados e senadores, a liberdade de expressão está indo para onde? O que é realmente a liberdade de expressão? Dentro dessa questão da política, eu acho que nós nunca experimentamos uma liberdade de expressão tão vigorosa, né? O presidente fala as batatadas dele, fala o que bem entende, os políticos falam o que bem entende, a classe artística fala o que bem entende. O STF não tem conduzido bem esse assunto. Ele tenta frear ao ponto de criar, de uma forma atabalhoada, um inquérito, tal inquérito do fim do mundo, um inquérito da fake news, e ainda bem que criou, mesmo de forma errada, porque estava tomando um corpo, né? Você ter a milícia digital estava tomando conta do país e, queira ou não, dessa forma atravessada que o STF faz, o STF, o Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, eles fazem de forma atravessada essa questão do inquérito, mas pelo menos o inquérito coloca um freio. Porque imagina se não fosse essa pressão em função da verdadeira liberdade de expressão que veio pelo STF, como não estariam esses gados
da política, os gados da esquerda e da direita. O pessoal fala muito do gado da direita, mas a esquerda tem um gado também perigosíssimo, cara. É tudo uma boiada. É tudo uma boiada, né? E que fala em massa e as pessoas seguem, porque nós estamos no tempo da libertinagem de expressão, né? Então, essa data da liberdade de expressão, ela deve servir para a gente fazer uma reflexão sobre o que, de fato, deve ser livre, né? E até onde nós precisamos nos policiar para não exceder essas barreiras, né? Eu acho que, na questão da liberdade, nós vamos bem. O nosso problema é realmente a libertinagem, a inconsequência e a falta de punição para essas inconsequências. Eu recebo muita fake news, né? Então, quando chega alguma fake news, às vezes há um amigo, mas amigo tão amigo e que eu gosto tanto, que, em vez de bloquear, eu respondo a ele, que eu bloqueio. Tá? A rede social é para você ter amigos. Agora, o cara que te manda mensagem de manhã, de tarde, de noite, esses gados aí da política, eu não tenho paciência para essa gente, não. Mas tem alguns que estão nessa vibe aí e que eu preciso de manter a amizade. Eu faço questão de preservar a amizade. E, às vezes, eu respondo, né? Olha, isso aqui é fake news, isso é uma invenção que fizeram há 2 anos, está todo mundo compartilhando. Já aconteceu de gente responder para mim assim, mas, Vanderlei, é verdade, é interessante o que ele está falando. Não é interessante, não, é mentira. Isso é uma coisa falsa. As pessoas estão aceitando a mentira com muita facilidade. E eu vejo, eu vejo aí o maior perigo dessa sociedade atual. Não é nem a falta da liberdade de expressão. Talvez a gente tivesse que criar uma nova data para marcar a necessidade de não admitir a mentira, de não admitir a fake news, de não admitir a meia-verdade. Né? Nós estamos aceitando a mentira como meia-verdade, quando, na verdade, ela é uma mentira. Então, a mentira deve ser rechaçada sempre e a gente não pode admitir. Estamos admitindo, eu não sei que fim, aonde vamos chegar com isso. Né? Mas é muito perigoso esses tempos agora, não pela falta da liberdade de imprensa, que nós temos e exercemos, né? E os tribunais favorecem a liberdade de imprensa, não também pela liberdade de expressão. O povo tem liberdade de expressão, embora, dependendo da sua expressão, alguns veem como preconceito, principalmente o preconceito racial. Às vezes você fala uma coisa que é uma verdade, você se acha no direito de falar, porque é o costume cultural do país de falar sobre alguns temas complicados. Ainda não nos livramos ainda do preconceito por completo, né? Mas acabamos aí esbarrado aí na questão de ser taxado como preconceito, ou ser isso, ou ser aquilo. Mas, de qualquer forma, eu acho que nesse aspecto vamos bem. Agora, muito complicado, realmente, esse tempo aí obscuro que a gente vive, do reino da mentira. Né? O Marcos Vinícius faz aqui um comentário e te faz uma pergunta. Eu sou gado do Vanderlei, aprendo muito com ele. E ele pergunta, qual é a diferença entre a crítica e a agressão? É uma linha muito tênue, né? Porque quando você faz uma crítica, você contraria. É que o homem também ele não é tão bem formado ao ponto de entender a crítica. Né? Então, quando você... a crítica ela tem um viés de te orientar. Quando a crítica tem a intenção de te agredir, ela não é mais crítica, ela é agressão. Então, e nós, como temos formações muito distintas, né? A gente já vem da própria família. A gente se forma de uma forma dentro da família e dentro do meio em que a gente vive. E aí a gente vai criando preconceitos, né, ou conceitos preconcebidos sobre certos assuntos e se acha até no direito de falar mais alto, ou de agredir, ou de contrariar e achar que isso é uma crítica. Né? Então, realmente, essa pergunta do Marcos Vinícius, que é um filósofo, fica complicada para mim responder de forma tão direta, mas é mais ou menos isso. Né? É um filósofo. Ô, Vanderlei, já estou me avisando aqui que o nosso tempo está esgotado, né? Você veio realmente só para falar sobre a liberdade de expressão, que hoje é o dia da liberdade de expressão, mas eu tenho uma matéria que vai entrar agora com um deputado e pré-candidato ao governo do Estado, Paulo Gamini. Já está pronta e a gente já vai chamá-lo aí. Ô, Alex, nós vamos para o comercial ou a gente... Comercial? Posso despachar, Vanderlei? Dia da liberdade de expressão, Vanderlei. Nós tínhamos 8 minutos, né? 4 para você fazer pergunta e 4 para eu dar a resposta. Então, matamos o assunto bem, né? Mas é isso. Viva a liberdade de expressão, né? Não só a liberdade de imprensa. A primeira semana de junho é uma semana muito favorável à liberdade de expressão. Começa lá com o dia 1º de junho, o dia da imprensa. É o dia do meio ambiente, né? Que é essa data máxima
para o ambiente no Brasil, e agora arremata com o Dia da Liberdade de Expressão, primeira semana de junho, bem comemorada e bem lembrada, e não podemos não só saber que temos esse direito da liberdade de expressão, mas exercer. É importante você dizer o que pensa. Mesmo que pense errado, mas vai moldando a sua forma de pensar e vai chegar a um bom resultado no final. É isso. Um prazer. Obrigado, Vanderlei Pérez. Eu vou para o intervalo comercial, gente, rapidamente indo para o intervalo comercial, e eu volto já já, conversando com o deputado Paulo Gamini, lembrando aí da Original Drogaria, que você tem aí o Disque Delivery da Original Drogaria. A gente volta já.